Estamos meditando sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar. Pai, nesta tarde, fala conosco através da tua santa palavra. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Espírito Santo, me usa para trazer esta palavra, para que todos possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo e também frutificarmos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém? Podeis assentar. Hoje o fruto escolhido é o fruto que se chama benignidade, né? Benignidade. E eu pesquisei, né? Porque nós temos que pesquisar no dicionário, porque benignidade e bondade parecem a mesma coisa, né? Mas não. Benignidade, o dicionário nos ensina e nos mostra que é gentileza. Interessante, né? Benignidade é ser gentil, é ter gentileza, é ser afável, é uma virtude, né, de uma pessoa que é afável, que é suave, que é amável, que é doce, que é cordial, que é carinhosa e que é educada. Nossa! Será que nós temos todas essas qualidades, né? Vamos repetir aqui: benignidade, né? Uma pessoa gentil, afável, né? Suave, amável, doce, carinhosa, cordial, né? Então, nessa tarde, o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, né, sobre essa virtude, essas qualidades que nós, povo de Deus, temos que ter nas nossas vidas, né? E é um fruto, né, maravilhoso, que ele atrai as pessoas, né? Imagina uma pessoa doce, né? Uma pessoa amável, carinhosa, né? Ela atrai as pessoas. Por quê? Todo mundo quer ficar perto de uma pessoa assim, né? Até nós, né? Queremos ficar perto de alguém assim, né? Por isso, nós precisamos desenvolver esse fruto o mais rápido possível, para que as pessoas também queiram, né, estar perto de nós, sempre perto de nós, né? Mas hoje o que nós vemos, né, exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. Eu gosto de comparar lá no mundo e depois trazer aqui para a igreja, né, para a nossa realidade, porque nesses dias a gente vê exatamente o contrário. As pessoas no mundo, né, lá fora, elas estão, ao contrário de gentis, né, de afáveis, cordiais, elas estão cada vez mais grossas, né? As pessoas são cada vez mais grossas, casca grossa, né, estúpidas, pessoas rudes, sem educação, insensíveis, duram, tratam mal, humilham, né? É ou não é assim? Quem é que vai em banco, né? Ou até em mercado? Quantos aqui já passaram por uma situação no hospital, num consultório, em que a atendente, né, tratou assim, com grosseria, né? Trata até médico, enfermeiros, principalmente em hospitais, a gente vê muito isso, né? As pessoas se tratando com muita grosseria, sem uma doçura, né? Não são afáveis, não são cordiais, não são gentis. Você vai pedir uma informação, né, que você às vezes não conhece, a pessoa, é isso aí, assim? Mas não está vendo ali? Leva até um susto. Quantas vezes, né, nós já passamos por isso, né? Ou alguém próximo de nós, a família, já passou por isso. E coisa desagradável, né? Coisa desagradável. Até médico, né? É grosso. Sem educação. Eu me lembro de alguém que foi no médico, chegou lá, contou a história. Ah, doutor, tô com isso, né? Tô aqui. O médico nem olha para a cara da pessoa. Isso é uma falta de educação, uma falta de gentileza, né? Tá aqui, tchau, né? Então, hoje em dia, as pessoas no mundo estão assim, né?
E outro dia eu fiquei assim muito entristecida com uma situação que eu ouvi, né, de amigos. Uma amiga minha contou que essa pessoa que está passando por um câncer, já está em uma fase bastante avançada, foi lá no consultório, não sei se é do hospital também, e aí nesse dia tinham até alunos, né, faculdade ali também. Então o médico, se referindo à paciente que está no estado avançado de câncer, uma pessoa assim que está sofrendo, né, que está ali muita dificuldade, né? Quem aqui já passou por um câncer, né? Sabe como a pessoa ela fica tão ali fraca, sem força, sem ânimo, né? E a médica falou para a pessoa, diante da que estava enferma, com os alunos, esse caso aí já tem mais solução, já está em estado terminal, olha, é assim que fica, é desse jeito. E eu sei que depois a pessoa veio contar para mim e eu fiquei horrorizada. Não tem um respeito, não tem uma gentileza, não tem uma doçura no falar, um carinho, né? Não é amável, não é nem educada, né? Falando da doença da pessoa para os outros, na frente da pessoa, né? Com maior frieza. É assim que está o mundo, né? Ainda falei para essa pessoa, devia mandar processar por danos morais, né? Por danos morais. Quer dizer, ela está agravando o estado ainda da pessoa, né? A pessoa está ali, às vezes, lutando, se esforçando, né? Mas o próprio médico fala assim, né? Com a paciente. Não tem mais jeito, não tem mais solução. É complicado, né? Pode até falar, né? Mas tem um jeito de falar, né? Então é isso. É isso que é a benignidade. A pessoa tem que ser suave, tem que saber como falar, tem que ser afável, tem que ser essa bondade na maneira de tratar as pessoas. É isso que o Senhor Jesus, é isso que o Espírito Santo quer ver em nós. Amém? Não podemos ser como os do mundo, que cada vez mais são assim, desumanos, né? São pessoas desumanas, né? E também eu estava lembrando de um exemplo, e ela falando, essa pessoa tem problemas, o problema dela é que ela é muito grossa. Então ela tinha feito um curso, né, para estar melhor colocada, né, no trabalho e tudo. Mas ela foi reprovada, né? Acho que foi bem no curso, né? Mas aí foi reprovada. Por quê? Porque certamente aquele pessoal dos recursos humanos, né, observou nela um comportamento em que ela foi reprovada, né? Ela foi avaliada, mas foi desqualificada. Por quê? Porque foi observado nela esse comportamento de uma pessoa assim grossa no tratar, no lidar, né? Não tem gentileza. E perdeu a promoção lá por causa disso. E assim estão as pessoas sem Deus, as pessoas no mundo. Mas nós precisamos tomar cuidado, né? E analisarmos as nossas vidas, porque Jesus também tem nos observado, é ou não é? O Espírito Santo também nos observa. Será que Jesus tem encontrado esse fruto da benignidade nas nossas vidas? Ou será que muitas vezes nós também olhamos e falamos, o mundo está assim, né? As pessoas estão grossas, sem educação, não são cordiais, né? Mas muitas vezes nós também tratamos as pessoas assim, né? Tratamos as pessoas dessa forma, né? Não somos, somos assim, né? Grossas, estúpidas, rudes, duras. Às vezes tratamos mal, somos insensíveis, até humilhamos as pessoas. Então, nessa tarde, o Espírito Santo está falando ao nosso coração. E nós, né? As pessoas nos observam, é ou não é? As pessoas sabem como nós somos, como nós tratamos as pessoas, sabem? E nós? Será que nós também conseguimos fazer uma avaliação de como nós estamos
tratando as pessoas, e não só lá no mundo, né? Mas principalmente as pessoas próximas, as mais próximas. Porque se nós não tratarmos as pessoas que estão ao nosso redor, né, com essa benignidade, com essa gentileza, ser amáveis, afáveis, né, os da nossa casa, principalmente os mais próximos, né, marido, esposas, filhos, mães, pais, irmãos, né, irmãos na igreja, pastores, né? Como nós estamos tratando? Como você tem tratado as pessoas? Nós precisamos desenvolver prontamente este fruto. Porque Deus, Jesus, eles eram benignos. Eles são benignos. A palavra de Deus, nós vamos ver vários versículos que nos mostram que Deus é benigno. Aliás, se você está recordando agora do Salmo 86, né? Você lê um versículo, né? Não sei se você prestou atenção, que fala sobre a benignidade de Deus. Amém? Aleluias. Mas vamos abrir as nossas Bíblias em Tito. Não há muitas referências sobre essa palavra. Eu que gosto de trazer vários versículos. Não há muitas referências. Nós vamos ver algumas só. É Tito. Tito é depois de Timóteo, né? Tito, capítulo 3. Versículo 4. Vamos ler primeiro o 3, 4, nesse capítulo, depois vamos ler os demais. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, aqui falando de Jesus, Deus, Jesus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então esse versículo está falando, olha, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Quando se manifestou isso, essa benignidade, esse amor? Eu já expliquei. Quando a pessoa recebe Jesus como seu Salvador, né? Aceita Jesus, se converte, é implantado em nós, né? Essa qualidade, essa virtude do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que é benigno, né? O texto fala benignidade. Então ela tem que estar fazendo parte das nossas vidas. A pessoa que se converte, né, que já conheceu Jesus, que já teve encontro com o Senhor, ela tem que ter esta benignidade, amém? Por quê? Porque essa é uma qualidade, uma virtude, né, de Jesus, que foi colocada, implantada em nossos corações, amém? Então está lá, mas nós precisamos desenvolver, praticar. E através de quem que isso ocorreu? Olha lá, não foi por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia. Ele nos salvou mediante quem? Então, sempre obra do Espírito. Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus em nós, amém? O Espírito Santo quer produzir, né? O Espírito Santo quer nos ajudar a que produzamos esses frutos, amém? Nós precisamos frutificar ter em nós esse fruto que é a benignidade. Agora o texto, né, ele vai explicar, porque Paulo ele vem falando a Tito, né, que isso acontece, que se manifestou essa benignidade em nós. Então no versículo 1 ele fala assim, olha, lembra-lhes, que é um contexto todo, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então, o que é isso, pastora? Que a pessoa que é benigna, né, que ela é amável, que ela é cordial, que ela é gentil, né, que ela é afável, ela também, ela mostra isso no trato, principalmente com as pessoas que governam, com as pessoas que são autoridade sobre a vida dela. É por isso que uma pessoa que está trabalhando lá no emprego,
ela tem que mostrar essa gentileza, né? Com os seus chefes, com o seu gerente, o seu patrão, né? Com o professor. Ela tem que ter esse respeito, né? Ela tem que ser gentil. Ela não pode tratar o patrão e também seja os funcionários, os amigos, assim, nessa forma de ser grossa, de ser estúpida, né? Não, ela tem que ter um trato, amém? Ela tem que ser uma pessoa gentil, amável, cordial, porque se ela tem um leque, se ela tem um círculo de relacionamento ali num lugar, principalmente com relação à autoridade, seja professores, né? Ela tem que ter essa qualidade. Como que ela vai conviver, né? Porque o patrão, ou o professor, ou o pastor vai falar com ela e daí ela já vai responder, né? Já vai ser grossa, já vai ser estúpida. Não tem nem como ela trabalhar ali, permanecer ali. Às vezes, quando é família, né? Entre maridos, esposa, pais, filhos, acontece esse tipo de situação. Mas está em família, né? Pede perdão, entra em entendimento. Mas num ambiente de trabalho, num ambiente de escola, né? Num ambiente de autoridades, de governos, como isso vai ser possível? As pessoas lá fora, elas não querem saber, não, né? A pessoa, ela tem que ter realmente um fino trato, né? Ela tem que ter uma educação, né? Ela tem que ter uma boa índole. Ela não pode ser rude. Ela não pode ser dura com aquele colega de trabalho e nem, principalmente, com o seu superior, né? Olha lá. Sejam obedientes. Estejam prontos para toda boa obra. Então, é que nem o chefe, né? O chefe manda dar uma ordem, a pessoa fala, não vou fazer, eu não acho que não tem que fazer, eu não concordo com esse jeito, né? Lá no banco, o gerente mandava fazer um negócio assim, você não precisa poder ficar questionando, não, né? Vinha uma ordem lá da diretoria, tinha que fazer. Às vezes a gente não concordava, achava meio estranho, mas a gente tinha que obedecer, amém? Então, no ambiente de trabalho não dá para você falar assim, não, eu não vou fazer, eu não concordo, eu não acho que está errado. Você até pode falar numa ocasião, uma hora que você tiver um tempo de diálogo com o seu superior, né? Mas não assim, de quebra, de cara, né? Porque nós temos, como Paulo dizia, tem que ser obediente e pronto para toda boa obra, né? Fazer o melhor, fazer de coração, né? Fazer se agradando daquilo, né? Fazendo com doçura, fazendo com boa vontade. A pessoa benigna, ela faz com boa vontade, né? A pessoa benigna. Então, ela, por exemplo, o chefe manda ela, você pode ir lá fazer aquilo? Você pode, por favor, buscar, né? Então, pois não, o senhor quer mais alguma coisa, né? Tudo bem. E ela sai e ela vai, né? Porque ela é gentil, ela é amável. Agora, a pessoa que ela não tem a benignidade, o chefe fala para ela, daí ela, tudo bem, daí ela vira as costas, o que ela faz? Vai com aquela má vontade, vai com aquela cara, não é assim? Não. E interessante, quando eu trabalhava no banco, e eu trabalhava na chefia, né, na subgerência, comissionada. Irmãos, a gente conhece o funcionário, né? A gente conhecia o jeito com que a pessoa obedecia às suas ordens, executava logo, fazia com amor, fazia com vontade, fazia com interesse, e aquele que já quando você mandava, ele já fazia aquela cara, e já fazia aquele serviço com má vontade, com mau gosto, né? E uma pessoa difícil. A gente conhece. Mas também quando tinha os cortes no banco, o que acontecia? Os primeiros que iam demitidos eram esses, né? Então é assim. Na vida lá fora é assim. Então nós precisamos analisar nossas vidas. Será que temos feito para com aqueles que temos nos sujeitado, né?
aos que governam, às autoridades, médicos, professores, né? Pastores, né? Nós precisamos ser benignos, afáveis. Versículo 2. Não difamem a ninguém. Porque Paulo está falando de um só contexto. Ah, pastor, mas está falando de benignidade, mas inclui tudo. Porque a pessoa que é benigna, né? Que ela é cordial, ela é boa na questão de ser gentil e doce, ela não vai difamar alguém. Não difamem a ninguém. Não sejam altercadores, mas cordatos, né? Procurem entrar em entendimento, né? Procurem se acertar, consertar, né? Fazer acordo, ser cordatos, dando provas de toda o quê? Dando provas de toda cortesia. É isso que é benignidade. Ser cortês, ser cordial. Você tem que ser dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Seja lá fora, né? Seja dentro das nossas casas, seja dentro da igreja. E não é porque alguém nos tratou mal, foi sem educação conosco, foi grosso, foi estúpido, foi casca grossa. Porque hoje, o povo de Deus também faz isso, né? Devolve na mesma moeda. Ah, essa pessoa foi grossa comigo, ela vai ver só. Me respondeu assim, é que eu vou fazer também. Aquele médico me tratou assim, que também aquela pessoa me tratou assim, meu marido também me tratou assim, eu também não. A palavra de Deus diz, seja cortês para com todos, amém? Versículo 3, pois nós também outrora, éramos nécios, quer dizer, pessoa que não tinha nenhum entendimento, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então também quando a pessoa ela malicia, não é verdade? Ela não é uma pessoa amável. Por quê? Você já viu quando a pessoa ela fala alguma coisa com malícia, não é? Ah, mas então Então ela já não está sendo amável. Ela já não está sendo gentil com aquela pessoa, né? Então Paulo coloca na mesma lista. Quando a pessoa tem inveja, é a mesma coisa, né? Uma pessoa que tem inveja da gente, que sente inveja, ela não é carinhosa. Ela não é doce. Ela não é afável. Porque ela tem esse sentimento contra nós. E que nós não tenhamos, né? A inveja, o ódio. Longe de nós todas essas coisas, amém? O Espírito Santo, nessa tarde, está nos exortando. Precisamos ser pessoas benignas. Agora, abra a sua Bíblia, volta para trás um pouco, vamos para Efésios 4. Efésios 4, 32. Diz assim a palavra do Senhor: Antes sede uns para com os outros benignos. Repita comigo. Antes sede uns para com outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo aqui está falando, olha, antes sede uns para com os outros benignos. Antes do quê? Daquilo que ele está falando aqui em cima. E olha só o que ele fala no contexto desse texto. Vamos ver aqui a partir do versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, da nossa boca não pode sair nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra grossa, estúpida, porque não vai edificar ninguém, amém? Então, se você for falar uma palavra grossa, estúpida, mal educada, amarga, cujo tratamento humilha ou é insensível naquela situação, fecha a boca. Paulo está falando, olha, não saia da tua boca tipos de palavras assim, mas sim só a que for para edificar.
Porque, olha só, o Espírito Santo fica entristecido. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Então, por isso que Paulo está falando assim, olha, antes vocês têm que ser benignos. Vocês não podem ser assim. E aqui, nesse versículo 31, tem muita coisa para nós meditarmos e aprendermos. Olha, longe, diga longe, longe de vós toda a amargura. Porque, vocês sabem, muitas pessoas que vivem lá fora e até dentro da igreja, né? Elas são assim mesmo, grossas, estúpidas, rudes, né? Humilha. Porque, às vezes, dentro delas, como diz aqui Paulo, ele vai falar amargura. Existe uma amargura, olhem para mim. Existe amargura, existe mágoa, existe uma ira, existe um ressentimento. Então, as pessoas lá no mundo, quando elas são assim, elas são grossas mesmo. E aí você vai conversar com a pessoa, né? Eu já tentei, já fiz isso várias vezes, conversar com a pessoa, e eu vi que a causa dela ser grossa, estúpida, dura, pessoa assim que não tem a menor gentileza, trato com as pessoas, é porque ela é uma pessoa revoltada. Né? Ela sofreu muito, ela tem raiva das pessoas, ela tem ódio, ela tem inveja dos outros, da felicidade dos outros, que os outros têm, que os outros são. Então ela se tornou aquela pessoa embrutecida, pessoa bruta, né? A pessoa é bruta mesmo. E que coisa feia é uma mulher bruta, né? Uma mulher grossa, casca grossa. Então as pessoas no mundo muitas vezes agem assim, mas às vezes dentro da igreja você vai encontrar pessoas assim, que tem essa amargura. Então você vai falar com ela, já dá aquele coice, aquela patada. Né? Por quê? Porque ainda precisam se confessar, se arrepender, né? Dos seus pecados. Disso que está dentro dela, essa raiz de amargura, esses ressentimentos, essa mágoa que deixou a pessoa assim embrutecida. Então precisa pedir perdão, se arrepender. Essa pessoa ainda não tem o fruto do... não, mas o primeiro fruto, o fruto do arrependimento. Ela não se arrependeu ainda, né? Dos seus pecados, de agir assim, pedindo para Deus limpar ela, tirar todas essas coisas ruins, perdoar seus pecados, renová-la, restaurá-la, transformá-la. Para que depois, sim, recebendo também conjuntamente o fruto do Espírito, ela vai poder, então, ser uma pessoa benigna, amém? Mas com essas coisas dentro do coração, ninguém consegue ser benigno mesmo. O Espírito Santo tem que tratar primeiro, convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então, por isso que Paulo fala, olha, longe de vós a amargura, a cólera, a ira. Agora, para as pessoas que já conhecem a Jesus, né? Muitas vezes, nós mulheres, né? Às vezes ficamos nervosas, né? Às vezes, ou quase sempre, né? Dependendo da época, dependendo da situação, nós ficamos nervosas, nós ficamos irritadas, nós ficamos chateadas. Nós também, às vezes, nos sentimos magoadas, né? E aquele dia a gente não está bem. E aí, a primeira pessoa que nos pega nesse dia... a primeira pessoa que nos pega nesse dia, misericórdia, né? Muitas vezes nós vamos falar de alguma forma, de um jeito, né? Que não é agradável diante de Deus, né? E nós vamos tomar cuidado. Porque até a pessoa vai falar, nossa, que bicho te mordeu, né? Que aconteceu hoje que você está assim, né? Então, mesmo nós cristãos que passamos por situações, nós precisamos então nós vamos ter depois um domínio, né? Um autocontrole, uma mansidão, porque se a benignidade estiver fluindo nas nossas vidas, nós vamos conseguir naquele momento difícil, que nós estamos nervosas, irritadas, a não sermos assim respondonas, responder com grosseria, com estupidez, ser rude, né?
com aquela pessoa que naquele momento esteve próxima a nós. O Espírito Santo está falando para nós, né, mulheres, sermos gentis. Precisamos ser mais gentis, mais amáveis, afáveis. Tratar as pessoas com gentileza, com educação. O Espírito Santo faz esse trabalho em nós, amém? Porque também tem pessoas que nas suas casas, nas suas famílias, né, tiveram esse problema, né? Que problema? A casa, o ambiente em que eles foram criados e nasceram e conviveram, era todo mundo assim, né? Grosso, estúpido, pai grosso, mãe grossa, irmãos piores. Cresceram naquele ambiente de falta de gentilezas, né? Falta de educação, de cordialidade, de cortesia. Vai lá, se vira, pega, né? Sim. Então, quando vem para Deus, para Jesus, o Espírito Santo também começa a ensinar, dar um trato na pessoa, dar um banho de educação, de finos tratos, de gentileza. Vem lá, né, como aquela casca grossa, e Deus vai limpando, Deus vai tirando, Deus vai tratando, amém? Que maravilha! É uma pessoa educada, uma pessoa gentil, cortês, amável, doce, calma. Esses dias, acho que eu já contei aqui, eu fui no mercado, estava no mercado, era a minha vez, estava passando a fila, e não sei se atrás de mim ou na outra fila, não me recordo, um moço estava com um carrinho e perguntou para a caixa, né? Por gentileza, já começou bem, né? Quantas vezes nós temos falado isso, por gentileza, para as pessoas? Por gentileza, você pode me informar se isso e aquilo? Aí a caixa falou, não, é assim, assado. Ah, tá bom. Daqui a pouco, mais uma coisa que ele perguntou educadamente. Depois, tinha uma pessoa com pouca coisa. Olha, você pode passar na minha frente. E eu só olhando aquela gentileza, aquela educação, aquele fino trato. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não, vou ter que falar com esse rapaz. Aí terminou de passar a minha compra. Chegou a vez dele e eu me incomodei. Eu falei, olha, moço, posso falar uma coisa para você? Você está de parabéns. Olha, faz tempo que eu não vejo uma pessoa, principalmente num caixa de supermercado, sendo tão educado, tão gentil, tão cortês. Porque hoje essas qualidades estão difíceis, né? Lá fora nem se fala. Porque não têm a Deus, não conhecem a Deus, não obedecem, não seguem. Mas é aqui dentro da igreja. E nós, povo de Deus, precisamos desenvolver. Você precisa, eu preciso desenvolvermos a gentileza, a cortesia, a educação. O Espírito Santo diz, a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos ensina. Amém? Nos ensina. E também quer ensinar isso. De nós sermos gentis, não é, amém? Educados. Então diz aqui o texto, né? Olha lá, a pessoa que está irada, naquela gritaria, né? Vai falar com uma pessoa quando ela está irada. Você quer ficar até longe, né? Como diz, quem é benigno atrai. Mas quem está nessa vida, e às vezes cristãos são assim, pessoas que estão dentro da igreja. É na gritaria, é na ira, no palavrão, é na blasfêmia contra Deus, murmura de Deus, né? Não é agradecido, tem a malícia. Então, nesta tarde, o Espírito Santo está falando conosco. Nós precisamos frutificar, dar esse fruto. Jesus está observando, esperando ver em nós, amém? E você e eu? Será que temos nos observado? Quem aqui hoje pode falar, né, com sinceridade? Será que como eu sou no dia a dia, como eu trato as pessoas lá fora, né? Meus vizinhos, amigos, e os mais próximos, família, né, irmãos, pastores, como que eu trato as pessoas? Como eu sou no dia a dia? Como eu tenho tratado? Então, se observe nesta tarde, né? Pense, se analise, né?
reflita, se avalie, se examine. Será que você ia passar no teste lá da moça lá? Que a Alessandra falou? Porque ainda por cima tem uns testes, né? Eu que já trabalhei em banco, departamento pessoal, recursos financeiros, eles têm como pegar. Eles têm uns testes que eles colocam a pessoa numa situação, em um teste, e lá eles já vão pegar. Dependendo do que ela falar, como ela se comportar, como ela agir naquela situação, ela vai ser aprovada ou não. Deus também tem isso. Deus também vê isso. Prova é que nós somos submetidos a testes e provas o tempo todo. Será que no momento que a gente está nervoso, irado, vem um filho ali, vem um marido, ai, casca grossa, ou patada, né? Complicado. Deus já vai falar, não passa. Não vai passar, não está passando. Então nós temos que nos avaliar e ver, Senhor, tem misericórdia. Ajuda-me a produzir esse fruto da benignidade. Eu quero ser essa pessoa gentil, afável, suave, doce. Jesus era assim, o Pai é assim. Vamos a alguns versículos aqui, onde fala sobre a benignidade, né, de Deus. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como Ele é benigno. Porque nós precisamos aprender com Deus. Abra sua Bíblia rapidinho em Jeremias 31. Quantos estão aprendendo com essa palavra? Digam amém. O importante é aprender e praticar, amém? Jeremias 31. Esse versículo tem até uma música, né, que a gente canta aqui. Precisamos cantar ela mais vezes. Jeremias 31. Vamos ler do em diante. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Deus nos atrai com a sua benignidade, com a sua gentileza. Deus nos atrai com a sua doçura, com a sua amabilidade, amém? É assim que Ele nos atrai, amém? E como é bom ficar perto na presença de Deus, porque a gente sente essa benignidade fluindo, amém? Para as nossas vidas. Agora vamos para Salmos. Salmos, nós temos vários versículos que falam sobre a benignidade de Deus. Deus, Ele quer que nós produzamos esses frutos, né? Esse fruto da benignidade. Salmo 36. Vamos ler alguns versículos rapidinho para encerrar. Salmo 36, versículo 5. Olhem para mim. Se é um texto, se é um livro da Bíblia, né, que nós podemos conhecer a Deus e conhecer o seu caráter, diga caráter, personalidade, como Ele é o livro de Salmos. Salmos fala como é Deus, né, como Ele age, aquilo que Ele tem, né, os seus atributos. Salmo 36, 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Olha aqui, dizendo que a benignidade do Senhor é grande, chega até os céus. Que também nós possamos ter uma benignidade grande em nossas vidas. Versículo 7. Vamos pular porque não dá tempo de ler tudo. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Nós podemos nos abrigar à sombra dessa doçura, né, dessa amabilidade de Deus. Versículo 9 e 10.
pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Olha que aqui confirmando, né, o fruto, que a benignidade continua na vida de quem conhece a Deus, amém? Aleluias! E a tua justiça aos retos, na vida dos que são retos, na vida dos que já conheceram a Jesus, existe a benignidade, amém? Salmo 86, rapidinho. Vamos ver lá, aquele versículo que o pastor leu no começo do culto. Salmo 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos. Abundante em benignidade para com todos, para os que te invocam. Quer dizer, Deus nos dando um exemplo que nós temos que ser benignos para com todos. Não só para a família, os de casa, os da igreja, mas com os do mundo, com o pecador. Também sermos benignos. Salmo 90, versículo 14. Deus, Ele nos pede que frutifiquemos na benignidade, mas Ele dá o exemplo, amém? 94, 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Deus tem essa capacidade de nos saciar. O que é isso? Deus tem essa capacidade de nos encher com a sua benignidade, amém? Com a sua gentileza, com a sua amabilidade, a sua doçura. Deus pode passar a benignidade através do seu Espírito Santo, amém? Aleluia. Salmo 94, para encerrarmos. Salmo 94. Vamos ler a partir do versículo 16. Diz a palavra do Senhor: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustenta. O que é isso, pastora? É que muitas vezes quando se você ler todo o Salmo aqui, né, essa pessoa sofreu injustiça, trataram ela mal, né, esse salmista fala, né, que trataram ele mal, que se levantou contra ele o perverso, que ele não teve ajuda, que ele quase ele caiu, né, em termos de fé, de ânimo, mas que a benignidade, quer dizer, a doçura de Deus, a sua gentileza, seu carinho, naquele momento o levantou, amém? O sustentou. A benignidade de Deus tem esse poder, amém? De nos levantar, de nos animar, de nos fortalecer. Oh, glória, mas o Espírito Santo também está falando assim, sim. Assim nós também podemos fazer com as pessoas, amém? Quando você trata alguém com gentileza, né? Quando você é amável com alguém, quando você é cordial, né? Quando você é doce. Às vezes aquela pessoa estava passando um dia difícil, uma situação difícil, e ela encontrou você, que tratou ela com benignidade, amém? Então ela se sentiu animada, ela se sentiu fortalecida, ela se levantou. Ao contrário, né? Se ela foi num lugar que ela já não estava bem, ela já levou uma cacetada, ela já levou aquela grosseria, né? Ela já foi para baixo. Mas nós precisamos agir com benignidade para as pessoas, amém? Do mesmo jeito que a benignidade de Deus nos levanta, nos sustém, também no trato com as pessoas, nós vamos levantar, nós vamos ajudar as pessoas, amém? Aleluias! Diga glórias a Deus, diga obrigada, Senhor. Então, nesta hora, feche os teus olhos. Fale com Deus nessa hora, fale com o Espírito Santo.
Talvez alguém aqui entre nós tenha dificuldade de se observar, de se analisar, de se examinar. Será que eu tenho sido essa pessoa desagradável, grossa, estúpida, amarga, rude? Peça ao Espírito Santo que mostre, que ensine, que fale ao seu coração. Mas talvez alguém aqui nessa tarde já entendeu, já observou, já entendeu o que Deus quis